com tanta tranqueiragem, com tanta coisa fuleira, coisa assim que é de maltratar, Mas por conta de a pessoa, ao invés de viver em missão, ela quer que de alguma maneira fazer com que as coisas entrem para ela, apareçam para ela, e ela ser o alvo de favores e de benefícios que Deus nunca quer que a pessoa percorra aquele caminho. Pouca pessoa está envolvida com bebedeira, ou com drogas, ou com imoralidade, ou com coisas pesadas. Por quê? Porque ela foi se deixando levar. Ao invés de ser um crente missional, é aquele que ficou sendo um cristão que estancou a graça. Um dos grandes problemas, não sei se isso é verdade, mas o mar morto é morto porque não tem vazão. Não tem, acho que nenhum ser vivo ali. Quer dizer, segura, retém a água. E um rio, um lago, para ter obviamente vida, tem que vazar, tem que receber, mas também tem que deixar ir adiante. Vamos orar. Pai eterno, pedimos a graça do Senhor esta noite de uma forma especial novamente, porque reconhecemos que sem o Senhor nada podemos fazer, sem o Senhor não temos o que precisamos. Sem o Senhor, nós muitas vezes vamos batalhar, vamos trabalhar na carne, não no espírito. Por isso pedimos graça ao Senhor, para que a gente se levante agora, que a gente dê atenção ao Senhor e à Tua palavra, para que a gente saia dessa situação muitas vezes de mornidão espiritual, ou de fraqueza espiritual. Por favor, Pai, nos abençoe, nos faça entender essa convocação do Senhor através da vida de Filipe, uma pessoa que permitiu que o Senhor o usasse para alcançar outras pessoas. Obrigado, porque o Senhor tem nos falado e quer nos falar de novo esta noite. E pedimos essas coisas no nome daquele que é a nossa razão de viver, a nossa única esperança, aquele que é o nosso bem maior, aquele que é o nosso Redentor amado, Salvador das nossas vidas, o Rei eterno, o Todo-Poderoso Jesus Cristo. Amém. Ok, abra a sua Bíblia, ou ligue a sua Bíblia, em Atos capítulo 8, a partir do verso 26. Nós já vimos isso aqui, se eu não me engano, há 16 meses atrás, nós vimos essa passagem. E talvez você vai lembrar de algumas coisas, até espero que lembre mesmo. Mas, para você, isso pode ser um reforço agora. Para quem não ouviu, que isso seja de alguma maneira um benefício também para você crescer um pouco no conhecimento da palavra. Mas eu gostaria de que a gente gastasse esse tempo refletindo acerca dessa passagem. Atos capítulo 8, a partir do verso 26. O contexto aqui é que Filipe, anteriormente a essas passagens, tinha saído chotado, expulso de Jerusalém, porque cria em Jesus Cristo. A primeira grande perseguição da igreja foi logo depois que Estevão foi morto, apedrejado, porque confessava Jesus Cristo como Salvador daquelas pessoas. Quer dizer, era o único Salvador, o Messias que deveria vir. Estevão então foi apedrejado. E Paulo, começo do capítulo 8, apresenta a verdade que Paulo, que antes era Saulo, consentia na morte de Estevão. Consentia no sentido de que promovia. Paulo, então, depois da morte de Estevão, se sentiu animadíssimo para poder dizimar as igrejas cristãs de todas as regiões. Pegou a autorização dos judeus ali para poder ir em tudo quanto é canto, para prender quem estava falando acerca da salvação através de Jesus Cristo. Então, naquele momento, a igreja foi perseguida. As pessoas que criam em Jesus foram expulsas das suas casas.
Filipe era um desses que também foi expulso. Foi expulso e ao ser expulso, ao ir embora, ele foi falando nas cidades e chegou em Samaria. Samaria era aquela cidade ou aquela região que o pessoal era encrencado com os judeus, era meio que inimigos, porque em épocas remotas passadas, eles se misturaram, tiveram outro culto pagão, quer dizer, era meio judeu, e judeu ou é judeu, quer dizer, sangue puro, ou não era judeu, não pode se chamar de judeu. E os samaritanos eram um povo misturado, meio judeu e meio pagão, sei lá como é que os judeus chamam isso. E os samaritanos, que já tinha tido um certo impacto com a pessoa de Jesus através da mulher samaritana de João capítulo 4, ao ouvir a graça de Jesus através de Filipe, a Bíblia diz, se eu não me engano, no versículo 4, também Atos, diz que ali as multidões aceitavam unânimes o que Filipe narrava, o que Filipe falava. A palavra unânime ali é uma palavra de conotação cristã para dizer a respeito da unidade daqueles que creem em Jesus. É engraçado isso. Essa palavra acontece 12 vezes no Novo Testamento, 10 vezes em Atos. Por quê? Porque Atos narra a formação da igreja cristã, a expansão da igreja cristã. E Filipe estava diretamente envolvido com esse progresso, quer dizer, com o conhecimento que as pessoas poderiam ter de que não precisava mais ficar angustiado acerca da sua morte, da sua vida eterna, porque poderiam entregar a sua vida para Jesus e ir para o céu. Que coisa mais saborosa, que coisa mais tranquilizadora. Porque todas as pessoas que não têm essa certeza, certamente ao dormir ou crises na vida, fica extremamente preocupado com a vida eterna. Mas quem tem Jesus tem medo certamente da morte. Talvez tenha medo no sentido do fato da morte, se acidente, se queimado, se esfaqueado, se torturado, essa coisa ruim, né? Ou se morrer assim de repente, morte súbita. A pessoa, a gente até fala assim, Jesus volta logo, né? Volta logo. Na ideia do volta logo é para não passar da morte, né? Ou passar porque Jesus vai nos arrebatar, a gente vai ser glorificado imediatamente. Eu sinceramente gostaria de ser arrebatado. Eu não gostaria de ser morto, ok? Gostaria de ir para o céu, aquele negócio, quero ir para o céu, mas não quero morrer, né? É aquela história, quase todo mundo, né? Mas a gente muito mais seguro ainda, porque a gente sabe que Jesus não mente. Jesus diz que aquele que crê nele tem a vida eterna. Não é que potencialmente vai ter a vida eterna, é que vai ter a vida eterna. Então a gente pode dormir tranquilo, porque Deus não mente. Eu criei em Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, então eu vou para o céu. Aí os samaritanos estavam ouvindo e se entregando a Jesus através da mensagem de Filipe. Quantas pessoas, multidões, muitas pessoas. Ali havia uma demanda reprimida. As pessoas ali, quer dizer, se tivesse mais Filipes, mais pessoas iam encontrar a graça de Jesus. Mas Filipe era aquele que estava sendo usado por Deus para falar, e as pessoas se convertiam assim no atacado. As pessoas, na verdade, estavam ouvindo, estavam aceitando essa mensagem. E, obviamente, ao aceitar essa mensagem, deveria também passar e falar para outras pessoas, replicar essa mensagem. Versículo 28 começa assim, depois de tudo isso, depois de Filipe estar realmente tendo aquele que a gente poderia falar, sucesso na sua missão. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, aqui não diz como é que era esse anjo, provavelmente um homem, uma pessoa, que Filipe identificou que era um mensageiro de Deus. A palavra anjo também significa mensageiro. Um anjo do Senhor, a gente não sabe, certamente, eu acredito que não. Não era aquele ser de anjo, ok? De anjo, de asas, né? Como a figura de anjo que a gente tem na cabeça, chegou lá e em frente a Filipe ali, né? E falou alguma coisa, Filipe, pode ser? Pode ser. Mas acredito que não. Talvez um mensageiro mesmo, uma pessoa que conhecia Jesus, conhecia o Senhor com intimidade, já naquela região, ou que Deus mandou, apareceu ali e falou para Filipe dizendo,
dispõe-te, quer dizer, levanta, desperta, e vai para o lado do sul. Até aí tudo bem. No caminho que desce de Jerusalém a Gaza, até aí tudo bem. Este se acha deserto, até aí tudo mal. Porque deserto? Como pode? Ele estava falando e as multidões estavam atendendo, crendo. E aí chega um camarada, um anjo do céu, e diz para ele: você vai para outro lugar agora, o seu ministério é diferente, você vai para o deserto. Gente, que contraponto! Uma coisa insensata para olhos carnais iguais os nossos. A razão muito simples disso aqui é que a gente precisa entender que Deus tem os propósitos dele, os pensamentos deles, obviamente, são mais altos do que os nossos. Deus vê muito além, muito além. Deus tinha um propósito maior naquele momento para a vida de Filipe. Este se acha deserto. Mais surpreendente para mim é a frase que vem a seguir: ele se levantou e foi. Que maravilha! A gente acha espetacular porque a gente também sabe o restante da história. Você sabe o restante da história. Mas quando Deus nos convoca e nos chama e nos fala, usa um anjo dele, um mensageiro dele, para falar conosco, é difícil a gente tomar essa atitude de se levantar e ir. Sabe por quê? Porque a gente quer questionar. Ele se levantou e foi. A ideia dessa palavra, sabe qual é? É de fato, sair da situação horizontal, levantar no sentido de ficar agora pronto a sair, saindo. Por isso que fala, levantou e foi. É aquela palavra, aquela ideia de uma pessoa que ao levantar de um local, estou sentado no chão. Embora não tivesse sentado no chão, a palavra tem uma ideia de a pessoa que está sentada no chão, levanta e sai andando rápido. Você já viu o mendigo que está no chão se levantar e se limpar assim? Não. Sabe por quê? Porque o mendigo vai sentar de novo. Vai ficar no chão de novo. A ideia daqui é aquela de que não vai sentar de novo. Eu vou para outro lugar diferente desse. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Isso tudo aqui é para falar do perfil, do pedigree do camarada. Para falar de quem era aquele camarada que Deus queria alcançar através de Filipe. Preste atenção. Ao dizer, Lucas escrevendo Atos, que Filipe se levantou e foi, aí o foco agora, veja só, agora o foco vai se afinar, vai se aproximar de um homem diferente. Um homem etíope, eunuco, autoridade, influente, rico, culto. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Outra coisa que a gente tem dificuldade de entender. Lá vai a carruagem passando, né? Lá vai aquele carro passando, aquela carruagem, o tropel de cavalos, que já começou a vir lá de longe, aquele poeirão subindo, aquele negócio todo, né? E vai se aproximando, Filipe achando aquele negócio diferente, estranho, deserto. Bom, tem alguma coisa aí comigo, aqui deserto, tem ninguém, deserto é deserto. É por isso que tem o nome de deserto, né? E aí, de repente, Filipe ouve, agora não é mais nada verbalizado. Não é uma cartinha que alguém escreveu, enviou ou entregou para Filipe. Agora é o Espírito Santo que fala à mente, ao coração de Filipe. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha. Não sei como, mas posso imaginar. Correndo Filipe. Não sei se ele tinha treino para isso, igual a Fabiano, por exemplo.
Certamente ele não tinha um tênis Mizuno Wave, como é que é? Sei lá o quê. Aquele chinelão velho de dedo. Não era asfaltado, não era gramado, era cascalhão mesmo. E o cabra, sabe, aquele negócio assim, vai correndo para acompanhar a carruagem. Gente, aqui não tem nada de romântico, como muitas vezes a gente olha essas histórias, não é? Aqui é um auê doido. Correndo Filipe, obviamente ao lado da carruagem, com aquela barulheira toda, ouviu ler o profeta Isaías. Ler o profeta Isaías. Como que o cara vai ouvir o outro assim, num negócio desse, né? Dentro do ônibus a gente tem dificuldade de ouvir alguma coisa, a pessoa lê. Não, certamente o eunuco, ele estava lendo em voz alta, provavelmente para poder tentar entender aquilo que ele estava lendo. Porque eu sou um desses que muitas vezes, ao ler e quero me concentrar mais na leitura, eu leio em voz alta. E para ouvir a própria voz, com aquela barulheira toda, o eunuco começou a ler em voz alta mesmo, a ponto de quem estava chegando perto ouvir alguma coisa. Ou talvez até o eunuco estava lendo para os outros que estavam na carruagem. O piloto dos cavalos, aquele camarada lá. Aí diz assim, ouvindo, Filipe perguntou, compreendes o que vens lendo? Que impressionante. Que impressionante. Antes de Filipe falar alguma coisa, ele quer tirar do eunuco a compreensão de que o eunuco precisa de algo também, para falar exatamente naquilo que ele precisa. O eunuco respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? Olha a humildade desse homem. Eu não estou entendendo não. Eu não estou entendendo não. Para mim, obviamente, ele já deve ter tido um susto assim de ver um camarada ao lado ali, correndo, e aí gritar, sabe aquele negócio, você está entendendo o que você está lendo, aquele negócio todo, Ele, como é que eu posso entender se alguém não me explicar, aquela coisa toda. Na hora que ele falou isso, ele viu, obviamente, o interesse de Filipe, e aí ele convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. O interesse do eunuco de ouvir a explicação. Filipe já tinha meio que prometido que ia explicar. Mas sabe o que eu pensei recentemente acerca disso? Filipe deveria estar fedendo, suado. Mas quem quer aprender, não vai medir nada disso, vai. Fala para mim. E algo tão importante quanto a isso. Algo que certamente já tinha falado ao coração do eunuco, muitas vezes, e agora estava numa crise maluca. Ele pagaria para ouvir a explicação. Pagaria certamente. Convidou Filipe a subir e sentar junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era essa. Foi levado como ovelha ao matadouro. Isaías, E como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Obviamente nós já sabemos de quem ele estava falando. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá escrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe, peço-te, por favor, que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Fala de si mesmo? Está falando dele mesmo? Ou está falando de outro? Por favor, me explica. Eu já tenho dias que eu estou encafinfado, estou encabulado com essa história. Porque se está falando dele próprio, essa história acabou, mas está falando de outro, de quem é esse outro? Quem é essa outra pessoa a que ele está se referindo? Qual o fim dessa outra pessoa que é narrado dessa maneira? Então Filipe explicou. Gente, que coisa legal. Terceira vez que essa palavra aparece no mesmo texto. Explicação. É bem provável por isso que é bem provável que nós nos deixamos, é bem provável que a gente tenha um pouco mais de sabor, de alegria ao entender a Bíblia. Porque a Bíblia precisa ser explicada. E não tem coisa, talvez assim, melhor que quando você tem uma dúvida para crescimento espiritual e você ganha a explicação, ou porque você leu, estudando e entendeu, ou alguém lhe explicou.
A explicação é a essência da exposição bíblica. Se você lê a Bíblia e não está entendendo, você precisa entender. Se você lê um livro que é cristão, ou diz que é cristão, e não lhe explica coisas da Bíblia, então você está perdendo seu tempo com esse objetivo. Se você ouve um sermão e você é levado a ser apenas, de alguma maneira, a sentir coisas, mas a sua mente não é exercitada, você não precisa da mente para entender, também você está perdendo seu tempo com esse propósito de aprender mais da Bíblia. Explicação. Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus, porque o propósito era anunciar Jesus. Na verdade, toda a Bíblia converge para Jesus, de ponta a ponta, de Gênesis a Apocalipse. A figura central da Bíblia se chama Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água que impede que eu seja batizado. Ele tinha entendido tudo. Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. Ora, se você não crê em Jesus Cristo de fato, se não entregou a sua vida para Jesus, se eu te batizar aqui, vai ser só um banho. E um banho assim, ruim. Você só vai ser molhado. É lícito sim. Filipe encostando o eunuco contra a parede. De fato, eu tenho que te batizar mesmo. Mas só se você de fato crê em Jesus Cristo como seu único e exclusivo Salvador. Ponto. Aí ele explica: eu creio sim que Jesus é o Filho de Deus. Aqui, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Quer dizer, é o Messias. Aquele que todos nós estávamos esperando para resgate da nossa vida. Então mandou parar o carro, frear lá os cavalos. Ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Olha só, saíram da água ali, Filipe desaparece. Para mim, o que é mais, que é claro, a gente já sabe dessa história, mas eu fiquei surpreso quando reparei depois aqui. Filipe foi arrebatado, sumiu, puf! Não vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Se fosse um de nós, ia ficar 3 dias em crise. Eu vi um negócio espetaculoso. O cara estava na minha frente, e não dá nem para imaginar que foi uma ilusão, porque ele me levou na água e me voltou. Ok? Não era aquelas, sei lá, a pessoa... Ele certamente poderia, se fosse a gente, né, ter pensado assim: rapaz, aquilo que eu comi no almoço hoje me fez um mal danado, né? Eu estou vendo coisas. Mas não, aqui era inegável. E ele ficou mais alegre ainda com tudo aquilo. E este foi seguindo o seu caminho. É engraçado isso, gente. Ele foi seguindo a ideia do seu caminho, indo para onde ele estava indo mesmo. Porque ele ia anunciar Jesus Cristo para aquelas pessoas da cidade dele. Mas Filipe veio achar sem Azoto, quer dizer, Jesus não foi arrebatado para o céu não, porque ainda não era a hora. Ele foi arrebatado para ser, ele foi, como é que eu posso falar? Teletransportado? Não é. Foi o quê? Espírito transportado, né? Alguma coisa assim. Foi para outro lugar, ok? Aí diz aqui: mas Filipe veio achar sem Azoto e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar em Cesareia. Vida missional clara, evidente. Gente, isso me deixa apaixonado, ok? Me deixa impressionado. Por isso que eu queria que a gente entendesse que vida profunda e vida missional tem a ver com alguns aspectos. E esse aspecto quer dizer obediência imediata. Já falei aqui algumas vezes e vou repetir. O entendimento pode esperar, mas a obediência, não. Às vezes eu não entendo alguma coisa,
que Deus nos pede. E ao invés de eu ficar questionando, eu tenho que obedecer logo. Porque o entendimento ele pode demorar um pouco. Às vezes a gente, por não obedecer, talvez a gente perde o bonde. Você sabe muito bem, né? Se você perde aquele ônibus que passa de hora em hora, perde aquele ônibus porque você se atrasou 1 minuto ou 30 segundos, o atraso seu vai ser de pelo menos 1 hora. Ah, mas eu perdi só 1 minuto, eu só me atrasei 1 minuto. É 1 minuto que o resultado... Conheci um amigo meu, foi para Moçambique e ele fez o check-in no aeroporto, se eu não me engano, na África do Sul, e ficou na frente ali do portão para poder embarcar. Já faltava um tempão, assim, aquele negócio todo, ainda faltava um tempão. Aí ele pensou o seguinte: eu vou relaxar. E relaxou de fato. Pegou no sono. Acordou 5 minutinhos depois que o voo já tinha saído. As pessoas tinham chamado o nome dele, aquela coisa toda. O atraso dele de 5 minutos, ou um pouco mais, talvez 6 minutos, fez com que ele perdesse um dia. Teve que ficar estacionado ali naquele aeroporto, esperando o próximo voo, que era 1 vez por dia apenas. 5 minutos não é nada para obedecer. 1 minuto não é nada para obedecer. Eu posso ficar questionando, posso esperar. Daí a gente vai ter a vida atrasada. E a gente não sabe o tamanho do atraso. Por isso que a gente precisa entender aquilo que Filipe demonstrou Lucas mostrou em Atos, falando de que Filipe se levantou e foi. Se levantou e foi. Simplesmente para poder nos mostrar de que o entendimento ele pode esperar, mas a obediência não. Ele se levantou e foi, e foi, e foi, e foi. Queria que a gente também entendesse que, de fato, Deus quer que a nossa obediência seja ligeira, imediata. Segundo lugar, precisamos ter essa característica de uma pessoa que tem vida profunda, dedicação com Deus, relacionamento com Deus e vida missional, como aquela pessoa que não tem problema de sair voluntariamente da região de conforto. Filipe estava de fato numa região confortável, mesmo que trabalhando. Porque você imagina, sai de uma situação urbana. Geralmente as cidades têm conforto. E mais ainda naquela ocasião, né? Diferentemente do deserto. Deserto, um problema sério. Mas ele não fez questão de sair dessa região de conforto. Eu estou falando voluntário aqui, porque é basicamente aquilo que Deus quer da nossa vida. Que a gente escolha fazer a vontade dEle. Porque, lembra aquela história, aquele moto, né, que o pessoal falava assim, né? Nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar, não é isso? Não é isso? Já ouviram falar? Já ouvi até. Já li em revista isso, revista de empresas, né? De empresas. Fala, não, nenhum sucesso na vida compensa, né, o fracasso no lar. Na verdade, a empresa não quer nem saber para o nosso lar, não. Ele só entende que a família dá mais estabilidade para o cara produzir mais. É verdade. Ele entende isso. É igual um jogador de futebol novo. Os empresários querem logo que o cara case para ele ter uma vida estável, porque senão vai se enfurrar na cachaça ou na droga daqui a pouco. Então, para ele render mais dinheiro, que tenha uma família, para ver se ele cresce mais rápido. Mas o que eu quero dizer é que tem algo acima disso. Que nenhum sucesso na vida compensa o fracasso na nossa missão. O lar está dentro da nossa missão.
Então a gente tem que sair voluntariamente da nossa região de conforto para cumprir a nossa missão. Porque muitas vezes a gente não quer deixar aquele emprego que nos suga a nossa vida. Arrebenta com tudo que diz respeito à nossa própria... Ou tantas outras coisas que a gente acha legal, acha isso é bom para mim, eu estou achando gostosinho ficar aqui. Mas a gente não cumpre com a nossa missão. Aqui diz que ele se levantou e foi. Voluntariamente. Voluntariamente. Você sabe por que Deus prefere que a gente faça isso voluntariamente? Porque Ele é mais adorado dessa maneira. A obediência voluntária, Deus se sente muito mais feliz conosco. Embora um dia a Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar e vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Mas Ele é muito mais adorado quando a gente se dobra a Ele dizendo: Jesus é o Senhor de verdade. Eu creio, eu digo, eu confesso isso voluntariamente, sem levar um tapa na cabeça. Sem levar um safanão para eu poder falar isso. Deus não nos fez robôs por causa disso. Na verdade, eu assisti um filme essa semana espetacular, muito bom, muito bom. Eu e as minhas filhas íamos assistir um filme, e a gente chegou lá no cinema, a gente achou até que não estava tão procurado, mas já estava lotado. A sessão que a gente ia assistir. Vamos assistir outro filme? Não sei, a gente queria assistir esse filme, mas já estava lá no plano piloto. Aí a gente decidiu ir para outro cinema e já ia começar um outro filme. Já compramos o ingresso, vamos assistir esse filme. O nome do filme é Doador de Memórias. Alguém já assistiu esse filme? Aqui. Doador de Memórias é um filme que responde àquela questão intrigante que muitos ateus fazem aos cristãos e quer com isso colocar a gente contra a parede. Aquela questão, sabe qual? Se Deus é tão bom, por que existe o mal no planeta? Assistam esse filme. Não é um filme cristão, mas ele responde. Eu fiquei impressionado com a clareza, a opção que as pessoas têm a oportunidade de fazer. Que vida nós queremos levar? Com liberdade ou sem liberdade? A gente quer ter uma vida que a gente possa escolher as coisas. Não é assim? Todos. Esse é o custo. Deus também quer ser adorado voluntariamente. O problema é que nem sempre a gente escolhe o bem. Assista um filme. É muito bom. Por isso que eu quero dizer que essa questão de voluntariedade deixa Deus muito mais satisfeito e feliz com a nossa vida. Jesus Cristo, Ele fica mais alegre quando a gente obedece a Ele, não porque Ele me puxa pela orelha, mas porque, embora tentado, embora com extrema vontade de... o cara acabou de me fechar ali no trânsito, e embora nossa vontade seja de espraguejar, a gente vai abrir a boca e permite que o nosso pensamento se volte para orar por aquela pessoa. Ao invés da gente xingar a pessoa com buzina. Mas a gente, olha, aquela pessoa talvez esteja com um problema. Senhor, castiga aquela pessoa. Não. Dá um jeito. Não. Senhor, tem misericórdia daquela pessoa, talvez realmente esteja passando por alguma dificuldade. Não está percebendo o perigo que está correndo e o tanto que está colocando outras pessoas também em perigo. Eu sei que isso não é fácil, né? Mas é um exercício que nós deveríamos fazer. Terceiro lugar, e quero terminar com isso. Terceira qualidade de uma pessoa que tem e busca essa vida profunda, relacionamento com Deus. Vida missional, quer dizer, além de um relacionamento com Deus, vida profunda é importante, é devoção, é leitura da Bíblia e oração, mas também não é fechado.
É uma vida que é profunda no sentido de ter mais conhecimento de Deus, vida com Deus, mas também é missional para alcançar o propósito que Deus tem para conosco. Eu gostaria de que a gente entendesse isso rapidamente. E a característica que nós precisamos cultivar é sensibilidade espiritual, e a gente vê isso em Filipe. Filipe tinha os ouvidos treinados pelo Senhor para saber exatamente quando alguém falava em nome do Senhor. Veio um anjo, mesmo que a história ou a conversa do anjo, humanamente, possa ser uma história estapafúrdia, um negócio assim sem conexão, ele deveria ter sensibilidade para saber se sim ou se não. Ele sabia que era assim. Sensibilidade para ouvir no seu próprio coração a mensagem que Deus tem para ele. Sensibilidade espiritual. Sensibilidade espiritual. Como é que a gente consegue sensibilidade espiritual? Lendo a Bíblia, orando, procurando obedecer em todas as circunstâncias, de todas as maneiras. Eu convoco vocês aqui como parte, obviamente, da igreja, parte dessa família espiritual, para que todos nós sejamos unânimes em buscar também essa sensibilidade, porque tendo essa sensibilidade, a gente certamente vai ter facilidade de sair da nossa região de conforto, se for necessário, e também vai obedecer imediatamente. Vamos orar? Feche seus olhos, mais uma vez, e curva a sua cabeça. Pai eterno, muito obrigado pelo desafio que a palavra do Senhor nos apresenta. Muito obrigado pelo exemplo de Filipe, que nos mostra a identidade que o Senhor quer que tenhamos. Na verdade, a nossa identidade já foi trocada ali na cruz de Cristo. Já foi trocada porque nós hoje temos nova vida, porque somos salvos por Jesus Cristo. Ele mesmo nos apresenta que temos agora uma nova natureza. Somos uma nova criatura, nova pessoa. Mas nos abençoe para que a gente possa justificar esse nome que carregamos agora. O nosso sobrenome tem Cristo também. Pertencemos a Jesus. Estamos diretamente ligados a Ele. Somos da mesma família agora. Por isso pedimos que o Senhor nos faça lembrar todos os dias, todos os momentos, a nossa responsabilidade. E também nos mostra o prêmio, a satisfação interior que obteremos, que teremos com a obediência, com a obediência imediata. Nos abençoe, Senhor. Não permita que a gente finja que está escutando, ou que não está escutando a voz do Senhor, ou que está escutando para objetivos da nossa carne. Pelo contrário, pedimos que o Senhor nos abençoe, nos dê discernimento, nos dê o suficiente para que a gente viva a missão que o Senhor nos encarregou. Oramos agradecidos ao Senhor, porque o Senhor tem nos desafiado e nos chamado para sermos missionários no mundo, para sermos missionais. Em nome de Jesus, amém. Ok. Temos alguns avisos? Alguém tem algum aviso? Quero lembrar que no próximo domingo, que teremos eleições aqui no Brasil. Vocês estão sabendo disso? Domingo pela manhã, então, não teremos aula na escola dominical, tá bem? Excepcionalmente, no próximo domingo, teremos apenas culto à noite. Teremos o culto regular às 19 horas. Tudo bem? Mas gostaria de agora pedir ao Senhor, como igreja, de que a gente tenha sabedoria
para votar. Tá bem? A gente precisa de sabedoria. Deus nos dá essa responsabilidade, às vezes a gente não leva em conta isso. É importante que você faça ou tente, com a sensibilidade espiritual, fazer uma leitura correta do que Deus quer para o Brasil. E não necessariamente para você ou para mim. Ok? Então vamos orar, vamos invocar o Senhor para que Ele nos dê a sabedoria que precisamos. Porque Deus quer, obviamente, alcançar essa nação sem dúvida nenhuma. Mas Ele nos dá a oportunidade, inclusive, de votar, ok? Essa é a democracia que nós temos. E nós queremos a democracia. A gente não quer uma ditadura aqui, ok? Mas vamos fazer isso com sensibilidade espiritual, pedindo a Deus que Ele nos dê discernimento. Não necessariamente um ou outro candidato, mas aquele que Deus quer que você vote, dentro da responsabilidade sua como cidadão brasileiro, mas principalmente como cristão. Tá bem? Pedir para o Everton orar. Por favor, Everton, ore por nós, pelos cristãos e pelo brasileiro. Tá bom? Por toda a nação nesse sentido. Por favor. Amém. Amém. Uhum. Amém. Amém. Deixa eu abrir aqui a porta para as... Podem vir. Ok, temos mais algum outro aviso? Vamos ficar em pé e vamos terminar com a última oração. Quero reforçar o que o Wesley falou, de que você que nos visita, você é muito bem-vindo aqui no nosso meio. Fique à vontade para voltar quando você quiser. Quando assim, né? Óbvio, né? Quando está aberta a igreja, quando tem gente aqui, ok? Oi? Não entendi? A Santa Ceia? A gente pode fazer no domingo à noite, no próximo domingo. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja conosco, com todos que estão aqui, hoje e sempre. Amém. Tenha uma boa semana, uma boa noite também.